Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel dentro da Antena Zero, com mais um episódio do Leituras do Anarquismo aqui do Desobediência Sonora. Esse episódio vamos aí mudar de filósofo, de pensador anarquista, que é o Pietro Kropotkin. E para falar sobre ele e o livro dele que a gente vai tratar mais aqui, que é A Conquista do Pão, tem aqui meu camarada aqui, Adriano Escoda, da Biblioteca Terra Livre e do podcast Antinomia. Salve, Adriano, beleza, mano? Aqui os caras enfiaram... Você acredita que os caras colocaram aqui na frente da minha casa uma britadeira que eu tô perdido aqui, até no que eu tô falando. Salve, Suna. Tô ligado que aqui do lado de casa também tá com obra. E acho que é isso, né? A pandemia é uma época... O pessoal, por algum motivo, achou que era um bom momento pra fazer obra e tá quebrando a porra toda. Mas enfim, tamo aí tentando manter o mínimo de sanidade. Estragando nossos podcasts. Exato. Dri, te perguntar uma coisa. Primeira coisa aqui sobre o livro. Eu queria que você apresentasse um pouco sobre o autor também, para quem não conhece, embora tenha aí uma edição que você falou sobre ele em aspectos gerais, mas para quem não viu, e também sobre uma contextualizada no livro, né? De onde ele veio, enfim. Bom, massa. Bom, acho que contextualizar um pouco o Kropotkin ele é um autor do século XIX, principalmente, né? Ele vive a maior parte da sua vida ali ele nasce em 42, em Moscou, e vai viver e atuar principalmente na Europa, ali na segunda metade do século XIX, começo do século XX, até um pouco depois, ele morre em 21, na Rússia, já na Rússia no contexto revolucionário, né? Então, ele é um autor que vivencia transformações políticas ao longo da sua vida, né? Vai passar pelas transformações de regime na Rússia, né, de mudança de czares, vai participar dos grupos revolucionários russos naquele contexto, né, se rebelando contra a ordem czarista, né, a sociedade servil. E aí o Kropotkin, ele nesse processo depois da perseguição política na Rússia, acaba se refugiando, né, se torna um exilado político na Europa, em particular na Suíça, na França e depois na Inglaterra, que é onde vai passar a maior parte do exílio dele. Nesses contextos, ele se envolve com as pessoas que participaram da Comuna de Paris, ele se torna membro da Associação Internacional dos Trabalhadores, então ele adere, né, a essas organizações de classe e essas organizações revolucionárias que estão se articulando na Europa. E depois, quando eclode a Revolução Russa, ele vai para a Rússia já velhinho, buscando de alguma maneira apoiar, dar suporte à Revolução Russa, ainda que a partir de uma perspectiva crítica, né, em relação aos caminhos que a Revolução estava tomando naquele momento. Mas o Kropotkin, então, desde a juventude dele, ele é um autor que participa, que vivencia uma realidade que eu acho que é bastante contraditória, né? Porque ele é filho da elite russa, ele é filho da nobreza, ele, enfim, é descendente de uma das famílias que ocuparam os tronos da Rússia antes da então família real. E aí o Kropotkin, ele de alguma maneira é um desertor, né, da sua classe. Ele passa concomitantemente, conforme ele vai amadurecendo, né, saindo da adolescência, entrando na vida adulta, ele passa a integrar grupos revolucionários, em particular um grupo que chama Tchaikovsky, que é um grupo de estudos de teóricos socialistas, e aí a partir daí ele começa a radicalizar a sua prática através de uma ação de propaganda, né, de uma série de conferências, uma série de conversas que ele começa a criar junto aos camponeses, aos trabalhadores das indústrias, seja em Petersburgo, seja em Moscou, e ele passa, a partir dessa atuação dupla dele, né, como, por um lado, um cientista que trabalha junto às sociedades científicas, seja de geografia, seja de química, enfim, que ele tem uma proximidade com os campos, né, mais vinculados
a ciência, ele concomitantemente a isso faz uma série de ações de propaganda e agitação revolucionária na Rússia para buscar depor o czar, eventualmente estruturar ou criar condições para uma revolução social. Nesse contexto, Kropotkin ele começa a aprender, junto a essas mobilizações políticas, uma linguagem que ele começa a utilizar dentro da sua militância, que é uma linguagem que vai ser muito marcante nas suas obras posteriores, e aí incluindo A Conquista do Pão, que é uma linguagem que ao mesmo tempo é muito acessível, ela não é construída, né, em torno de uma série de premissas conceituais. Sempre que o Kropotkin ele traz um conceito, ele traz exemplos desse conceito para que os interlocutores consigam ter uma imagem, e aí uma imagem visual mesmo, daqueles elementos que ele está apresentando, ou eventualmente ele nem sequer apresenta o conceito, ele só apresenta essas imagens, e aí com isso a leitura fica mais direta, né? Fica mais fácil você conseguir entender o que o autor está dizendo, sem precisar passar por graus de abstração que muitas vezes essa lógica conceitual está realizando, né? Eu estou chamando a atenção para isso porque isso que o Kropotkin fazia, ele fazia para os jornais ou para pequenas brochuras, né, para pequenos panfletos. Então, a maior parte dos textos políticos do Kropotkin tem essa característica de serem textos curtos, textos objetivos. E aí eu acho que é interessante porque ele também compreendia, e essa é uma qualidade que eu acho importante para quem se propõe, né, ou se propunha naquele momento a ser um revolucionário, que é saber para quem você está escrevendo. Então, quando ele reconhece que está escrevendo textos que devem ser lidos ou devem ser lidos para camponeses, operários industriais, esses grupos que são basicamente pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, significa que você não consegue ter um texto muito longo e que provavelmente esse texto, para uma boa parte das pessoas, vai chegar não na forma escrita, senão na forma falada. Alguém lendo em voz alta e as outras pessoas escutando esse texto. Então, eu acho que é importante, e aí a gente consegue sacar, e quem for depois pegar o livro para ler, acho que é interessante para a gente observar um pouco esse processo, né, dessa escrita. E aí destacar aqui essa característica do texto do Kropotkin me chamou a atenção desde o começo, né? Acho que foi um dos primeiros trabalhos talvez o meu primeiro trabalho militante tenha sido vinculado a esse livro, porque lá em 2009, quando eu ainda estava começando a me interessar e a me envolver com anarquismo, eu peguei esse livro, um livro da década de 50, traduzido aqui no Brasil, acho que se não me engano pela... Como que era? Esqueci o nome da editora, mas da década de 50, de 53, e aí eu comecei a transcrever, porque esse livro não tinha digitalizado, e aí a primeira edição que eu conheço em português online disponibilizada eu fiz para, enfim, facilitar o acesso a esse livro, né? E o que me chamava atenção nessa época, e ainda hoje me chama atenção, é que o Kropotkin, quando a gente lê, diferente dos grandes teóricos do socialismo ou da esquerda, que a gente lê com a cabeça, a gente se convence racionalmente do que ele está dizendo, o Kropotkin ele também convence a gente racionalmente, mas eu acho que ele tem uma fagulha ali, uma coisa que é uma qualidade desse estilo de escrita dele, que é pegar a gente pelo estômago, eu diria, que é quando a gente lê e se sente impelido a agir, a gente se sente impelido a assumir esse compromisso com aquelas palavras que estão no texto, e de alguma maneira a gente passa a reivindicar essas palavras também como nossas, né? Então, eu entendo que esse livro, naquele momento histórico, a gente vai falar um pouquinho depois, foi um importante material de divulgação e de conversão, a gente pode dizer numa perspectiva doutrinária, né? Apesar de a gente poder problematizar isso, das pessoas para as ideias anarquistas, não enquanto um manual a ser seguido na prática, mas quanto uma referência indispensável para conseguir se imaginar esse outro amanhã e observar as ferramentas de luta que a gente poderia criar hoje, né? Então, acho que destacar um pouco que o livro ele foi escrito em jornais anarquistas durante o período de exílio, o primeiro exílio do Kropotkin, né, quando ele estava já na Suíça, em 2 jornais que ele mesmo fundou, junto com outros companheiros, que é o Le Révolté e La Révolte, que são jornais de propaganda anarquista ou anarcocomunista, como depois vai se reivindicar os jornais, onde você tem ao mesmo tempo a propagação das lutas internacionais dos trabalhadores que estão acontecendo não só na Europa, mas em diferentes partes do mundo. E a partir daí também é um jornal que vincula, ou que traz informações culturais, como também é um jornal que apresenta
uma série de discussões teóricas que é onde esses textos vão estar inseridos, né? Então, esses textos originalmente que compõem a Conquista do Pão foram escritos para esses jornais e depois foram organizados por um amigo militante do Kropotkin, que é o Elisée Reclus, que também a gente teve um episódio recente aqui no Desobediência com o Edu, da biblioteca, falando sobre ele, mas dizer que a maior parte dos livros que o Kropotkin publicou vinculados diretamente à teoria anarquista foram publicados originalmente como textos de jornais e depois organizados, selecionados e publicados como livro. Em particular, chama atenção para o livro Palavras de um Revoltado, que foi publicado um pouquinho antes, na década de 70, se não me engano, 78, por aí, e A Conquista do Pão, em 1892, ambos organizados por Elisée Reclus. Ô Adriano, você passou aqui pra gente um disco de uma banda que é oferecida ao Kropotkin. Qual banda é essa e qual é a desse disco? Só para explicar pra galera, pra gente, antes de ouvir o som. Então, a banda que chama Peculati, que é um projeto de um figura que se chama Ben Norton, e aí mobilizado pela vontade de trazer alguma coisa que dialogasse, né, com o tema. Fui atrás lá no Bandcamp de Takei Kropotkin, encontrei esse figura com esse projeto, que é um projeto autoral que ele basicamente se inspira na biografia do Kropotkin e aí constrói uma série de músicas para lembrar do Kropotkin. Como ele mesmo disse, o projeto se inicia em 2013, supostamente ele teria continuidade, e a ideia seria construir um álbum extenso, né? Mas até o momento foram publicadas 5 canções. Bom, então bora ouvir aí o Peculati, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia com o Adriano sobre o Kropotkin. Other
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Hoje estamos aqui com mais um episódio do Leituras do Anarquismo, falando hoje sobre o livro do Kropotkin, A Conquista do Pão, com Adriano da Biblioteca Terra Livre. Ô Adriano, você fez uma introdução aí do livro, do Kropotkin na primeira parte. Eu queria que agora você falasse um pouco do livro, né? As discussões que aparecem nele sobre economia e tudo mais, que são questões que depois vão aparecer bastante no debate, né, do socialismo, do anarquismo, etc. Massa. Então, o livro, como eu estava colocando, né, ele de alguma maneira, ele consolida uma série de discussões que o Kropotkin, não só ele, né, mas esse grupo de anarquistas que estão exilados na Suíça, estavam tendo naquele momento histórico, que é um momento pós-comuna, na verdade, no final da década de 70, começo dos anos 80, em que eles estão buscando rearticular, de alguma maneira, os movimentos sociais, estão tentando dar uma forma para essa atuação anarquista naquele contexto, né? Então tá ele, o Élisée Reclus, o James Guillaume, e tem uma série de outros autores importantes, né? Depois se junta a eles o Malatesta, enfim, pessoas que já passaram por esse... já foram debatidos aqui na Desobediência, nessa série, né, de episódios. E aí, o que eu acho que é interessante destacar é que tanto A Conquista do Pão, como coloquei, quanto Palavras de um Revoltado, foram organizadas pelo Élisée Reclus. E aí a gente pode pensar numa continuidade que tem entre esses dois livros, né? No primeiro momento, esse livro mais antigo, Palavras de um Revoltado, de fato remete a uma recusa e uma contestação dessa ordem política, econômica e moral vigente na sociedade capitalista, né, que a gente tem na Europa naquele contexto, então que condena as violências desse Estado e condena as violências daquele modelo econômico. Em algum aspecto, A Conquista do Pão se torna uma resposta positiva, né? Então, se por um lado a gente tem explicitamente a crítica e a demolição dessas premissas no Palavras de um Revoltado, por outro lado, A Conquista do Pão vai ser um livro que o Kropotkin vai buscar construir uma alternativa. E aí eu acho interessante isso, porque a gente vai, de novo, falar um pouco sobre a repercussão do livro mais para frente, mas é um livro que cria esse imaginário coletivo, que aponta a possibilidade da construção de uma sociedade anárquica e que demonstra, a partir de experiências reais que estão acontecendo naquele contexto histórico em que ele está inserido, como é possível, como o germe da sociedade futura já está presente em diferentes contextos da sociedade atual. Então, ele tenta, de alguma maneira, e aí destacar isso, usar do método científico que ele foi desenvolvendo ao longo da vida dele como um cientista e como uma pessoa que interpreta a realidade, para tentar também, a partir daí, criar uma forma de observar a realidade, apontando para um outro horizonte possível. Então ele está afirmando um movimento que é tentar incentivar as pessoas a acreditar que o comunismo anárquico ele é possível e que ele é passível de ser realizado desde que a gente, enfim, primeiro compreenda quais são os nossos reais inimigos e segundo, valorize as experiências de diferentes contextos, de diferentes povos para conseguir potencializar essa transformação radical da sociedade. E aí, como você trouxe, o Kropotkin, ele, de alguma maneira, ele apresenta o livro, ou dividiria o livro em dois momentos, né? Um primeiro momento que ele vai fazer uma análise econômica da sociedade atual e num segundo momento que ele vai olhar efetivamente para os elementos da vida cotidiana, para os elementos da sociedade que são indispensáveis para a sobrevivência dos indivíduos e a partir daí pensar como articular eles a fim de garantir a reprodução dessa vida. Em particular, eu gosto que ele começa o livro a partir de uma série de capítulos, né, que são as nossas riquezas, o bem-estar para todos, o comunismo anarquista e, por fim, a expropriação, tentando, a partir dessa série de leituras, apontar como que a sociedade humana, naquele momento do capitalismo, está organizada. Então, quando a gente pega a discussão sobre o contexto em que surge o capitalismo, cerca de um século antes dessa discussão que o Kropotkin está fazendo, um pouco mais, talvez, esse capitalismo industrial, né, especificamente, não, que é o que a gente está inserido, o Kropotkin fala, bom, se o capitalismo naquele momento histórico, ele se justificava como um mediador da escassez, ou seja, a gente não era capaz de produzir tudo para todo mundo, no momento que ele está, ou seja, mais de 100 anos atrás, escrevendo sobre a disposição e a produção econômica do mundo, já existia
riqueza suficiente na sociedade para atender as necessidades de todas as pessoas. Então ele começa a inverter essa ideia de que é pelo trabalho que se faz a riqueza e de que se não tem esse trabalho sendo explorado infinitamente como o capitalismo propõe, a riqueza não existiria na sociedade. Ele está falando assim, não, na verdade já existe uma sociedade que é rica, que criou meios, e aí que eu acho que é fundamental isso na discussão que ele traz. Coletivamente, toda a riqueza foi produzida coletivamente, apesar de pelo capitalismo ser apropriada individualmente, então a sociedade já criou meios de satisfazer as suas necessidades básicas, e o que está impedindo que a sociedade satisfaça as necessidades básicas não são os meios técnicos para isso, não é o trabalho das pessoas, senão a concentração da riqueza que essa sociedade capitalista e estatal estimula. Então, ele vai reconhecendo, ele vai trazendo os elementos para apresentar como que essa riqueza foi em diferentes contextos sendo produzida. Ele tem uma certa afirmação técnica, né, entendendo que a técnica, de alguma maneira, possibilitou um aumento de produtividade, um aumento de interação e transformação na relação homem-natureza, que ele... E aí eu acho que é um ponto importante a gente não esquecer que esse é um texto de propaganda, né? Esse é um texto de jornal. Afirma como algo positivo, então ele está criando, ao longo desses textos, uma positividade que eu entendo que é para os indivíduos que estão numa condição de oprimidos, que são oprimidos por essas máquinas que são usadas pelos industriais, possam pensar nessas próprias máquinas, que em algum aspecto dão sentido também à sua existência, porque conformam essas pessoas como trabalhadores, possam pensar nelas usando elas como um elemento da sua libertação e não mais um elemento da sua opressão. Então ele faz uma inversão nessa perspectiva, né, da tecnologia, que é, e como a gente sabe, a tecnologia quase sempre é usada por quem detém os meios de produção. Ele fala assim, bom, então o que nos é necessário não é destruir a tecnologia, senão destruir aquilo que faz com que a gente tenha que usá-la para conseguir garantir a nossa vida, né? Então a gente precisa se matar de trabalhar numa máquina para que a gente consiga ter um salário de merda, enquanto que o dono daquela máquina, que é fruto do trabalho coletivo, aquela máquina, do acúmulo social, ele individualmente enriquece às custas, seja dessa tecnologia, seja às custas do trabalho do trabalhador. E aí eu acho que é o ponto central, que depois, no livro que a gente publicou recentemente junto com o Plínio, o socialismo é o ponto que é o eixo, de alguma maneira, inicial do que a gente pode pensar como o anarquismo ou o anarcocomunismo, que é tudo isso, toda essa discussão não faz sentido se a gente mantém uma ideia de propriedade. Então, o que o Kropotkin fala é, bom, a gente não só tem que abolir a propriedade, o socialismo tem como objetivo abolir essa propriedade, garantir que os meios para garantir a vida estejam ao alcance de todas as pessoas, segundo suas necessidades, e para isso a gente precisa realizar a expropriação. Então, que não tem essa mediação, não tem essa ideia de uma vanguarda intelectual, não tem essa ideia de um grupo mediador que vai paulatinamente transferindo as necessidades ou os meios das classes abastadas para todas as demais classes sociais, a fim de que esse processo não tenha violência, né? Ele fala assim, bom, a violência é algo que está presente na sociedade capitalista o tempo todo e superestimulada, e, na verdade, realizar um processo de expropriação é um processo que tende, porque ele não se realizou ainda na sociedade, mas ele tende a ter graus de violência muito menores do que aqueles que estão colocados na sociedade atual, e o horizonte dele é de que a gente minimize as violências na sociedade, porque a maior parte das violências hoje estão colocadas em especial por conta da falta de acesso aos recursos por parte das pessoas que buscam, de alguma maneira, criar formas que são vistas como ilegais pela justiça burguesa para sua sobrevivência. Então, ele vai introduzindo essa discussão sobre o direito à comida ou o direito às necessidades básicas, fazendo essa inversão. Acho que o ponto inicial é essa inversão que ele faz em torno primeiro da condição econômica que a sociedade moderna está vivendo, né, que é uma condição que, se a gente pensar nos dias de hoje e pensar, por exemplo, eu estava trabalhando com os meus alunos no começo da semana, que durante a pandemia, ou seja, no ano passado, as 20 pessoas mais ricas do mundo enriqueceram em um ano mais de 10 trilhões de reais, ou seja, eles enriqueceram mais do que o PIB brasileiro num ano, 20 pessoas. A gente vê que o problema da sociedade atual não é
de nenhuma forma, como não era naquela época, falta de riqueza. A questão, como a gente vivencia dentro da sociedade capitalista desde sempre, é que a riqueza produzida coletivamente está sendo concentrada de um jeito cada vez mais absurdo nas mãos de muitas poucas pessoas. Cada vez mais, nessa lógica, como o Kropotkin coloca, né, a mudança do regime político do feudalismo para o capitalismo foi uma pseudo-mudança, porque cada vez isso fica mais evidente, porque cada vez mais são pequenos senhores, são um grupo limitado de senhores que detêm uma riqueza absurda concentrada na sua mão, a despeito de a gente ter uma aparência de sociedade muito mais livre e democrática. Então acho que é uma provocação que o Kropotkin faz naquele momento histórico que continua sendo relevante hoje em dia, e aí a resposta que eles davam, né, os anarcocomunistas davam, continua sendo importante, que é, se a gente quer garantir o bem-estar para as pessoas, inicialmente a gente tem que partir da expropriação. Adriano, bora ouvir aí mais uma música e entrar no intervalo, e depois a gente volta para continuar falando aí sobre o livro Conquista do Pão, do Kropotkin. Fechou. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A
programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp 982-068-061. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura, acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, na série Leituras do Anarquismo. Hoje estamos falando aqui sobre o Kropotkin e o seu livro Conquista do Pão, com Adriano Escoda aí da Biblioteca Terra Livre e do podcast Antinomia. Adriano, você falou aí em certo momento do bloco anterior que o Kropotkin ele não escreve com muita abstração, ele usa bastante exemplo e que isso acaba pegando na subjetividade das pessoas, né? Como você disse, o estômago delas. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre isso, assim, sobre alguns exemplos que ele cita no livro, para ver se a gente pega as pessoas também aqui pelo estômago agora. Boa. Não, acho que, como eu tinha colocado, o Kropotkin e o anarquismo, né, não só o anarcomunismo, mas o anarquismo como um todo, ele surge dentro dos debates e dentro do seio do movimento socialista, né? Então, o Kropotkin observa e ele estuda também dentro dos jornais e a partir dos jornais operários que estão circulando pela Europa para descobrir, para entender melhor essas ideias do socialismo e vai adaptando essas ideias e se apropriando de alguns elementos para construir essas referências ou esse conjunto de ideias para a transformação da realidade. Em primeiro lugar, eu acho que ele bebe fortemente dessa discussão das cooperativas, né, desse cooperativismo inglês. Então, ele faz uma série de ponderações críticas ao cooperativismo inglês no sentido de ser um órgão de classe, ser uma organização da classe dos trabalhadores que busca garantir um trabalho mais digno, sem a exploração por parte de um patrão e conseguir com isso garantir a melhoria de vida de todas aquelas pessoas cooperadas. Ele aponta que essa discussão é uma discussão muito importante, que tem uma estratégia
de ação que ela é muito efetiva, mas que numa sociedade capitalista, onde o trabalho individual e nesse caso o trabalho coletivo, o fruto desse trabalho é mediado por dinheiro e vai ser incorporado exclusivamente a esse grupo de pessoas, isso faz com que esse grupo enriqueça a despeito dos demais companheiros trabalhadores continuarem empobrecidos e continuarem explorados nas fábricas que não estão sendo cooperativizadas ou que não estão sendo, como a gente diria contemporaneamente, autogeridas. Então, que esse processo, que é uma estratégia eficiente que ele vê, e os números do cooperativismo inglês apontam isso, né, como que a produção de quase quaisquer produtos em empresas cooperativas é tão eficiente quanto as empresas capitalistas, onde tem exploração do trabalhador, mas um elemento político que ele vê é que esses trabalhadores cooperados, eles tendem a ser menos combativos. Na verdade, eles, com o passar do tempo e com o seu enriquecimento parcial, ou melhor, com a sua melhora na condição de vida, não sei se dá para dizer ainda que isso é um enriquecimento, né, já que ele não está explorando o trabalho de outra pessoa, pelo menos não diretamente, essas pessoas começam a se tornar, na verdade, mais conservadoras. Então, ele aponta, né, que essa estratégia, que é o cooperativismo, é uma estratégia muito importante para garantir a produção, mas que, sem, de novo, a abolição da propriedade, sem, de novo, a expropriação, e sem o fim da mediação, que é o fim do dinheiro, seria impossível a gente pensar que esse trabalho cooperado ele libertaria os trabalhadores da sua condição de oprimidos, né? Uma sociedade capitalista que se organiza o mundo do trabalho por estruturas exclusivamente cooperativas, não necessariamente vai ser uma sociedade onde não vai existir exploração do trabalho, talvez não exista dentro dos grupos cooperados, mas a tendência é que sempre se explore o trabalho alheio ou do mais fraco ou em outros territórios, né? Então o Kropotkin está observando um pouco isso. Mas aí ele vai começar a pensar não só nessa organização do trabalho, mas na organização da vida, né? Primeiro, como que as cidades se organizam, depois ele vai entrando cada vez mais diretamente, né? Como que o cotidiano dos indivíduos acontece, e aí, em particular, ele chega até as relações que acontecem dentro da casa. Tem um romantismo aí, tem uma problematização que ele faz em torno do trabalho doméstico, apontando que o trabalho doméstico é feito exclusivamente por mulheres, mas o que ele chama atenção, o que ele coloca como solução para esse problema seria a mecanização ou a automação desse trabalho, que é um pouco que hoje em dia as máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar prato, essas coisas realizam, mas ainda assim, acho que é um ponto que ele não aprofunda e que a gente poderia contemporaneamente ao Helio Kropotkin pensar, é que existe um trabalho de mediação entre a alimentação e o cuidado da casa, que uma parte delas pode ser automatizado, a outra não, mas ainda assim, independente de ser automatizado ou não, no geral, são as mulheres que é imposto a elas essa condição desse tipo de cuidado, né? Então, Kropotkin ele começa a apontar essa discussão doméstica, mas eu acho que é por uma perspectiva talvez de observar a realidade e um entusiasmo que ele está apresentando nesse momento em relação à tecnologia, ele entende que poderia ser uma solução do problema da tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia por si ela nunca resolve, a gente precisa ter uma transformação mais profunda na sociedade. Mas aí o que ele está destacando também é que esse tempo, seja para os homens, seja para as mulheres, que se liberta quando essas relações sociais ou essas obrigações sociais de diferentes níveis deixam de estar presentes no cotidiano das pessoas, as pessoas passariam a ter tempo livre. Se elas estão trabalhando num ambiente de trabalho livre, que elas não precisam mais produzir para garantir lucros para os seus patrões, e elas começam a ter a possibilidade de usufruir dos bens desse trabalho e incorporar isso na sua vida cotidiana, essas pessoas vão ter tempo para uma coisa que ele chama, que é uma coisa que se perdeu e que a gente não, hoje em dia, na sociedade da internet, a gente não tem mais nenhum segundo disso, que é o tempo ocioso, que é o tempo destituído de intenção, é um tempo que você não tem nada para fazer com ele e que você pode ficar testando coisas, inventando coisas, sem pressa e sem necessidade de que aquilo dê algum resultado concreto. Então, as redes sociais, principalmente, acabaram com isso, né? A gente está o tempo todo trabalhando e produzindo e fabricando likes e interações, mas o que ele está colocando naquele momento para a gente é que, a partir desse momento, o trabalho criativo, ou seja, aquele trabalho que não tem uma necessidade direta, mas que pode ser no futuro muito útil para a sociedade, ele pode se gestar, ele pode germinar a todo instante.
ele destaca, por exemplo, a questão das hortas urbanas, que ele vai fazer uma discussão sobre habitação, sobre as cidades, sobre alimentação nas cidades, e aí ele pega o exemplo de Paris, por exemplo. Paris, a cidade que há 150 anos atrás foi tomada pelos comunards, e aí que realizaram, né, a Comuna de Paris, como no primeiro episódio da série que falou sobre a Louis Michel se apontou. Ele fala que um dos problemas da cidade de Paris é que os trabalhadores não tinham tempo e não tinham recursos, estratégias para produzir alimentos na própria cidade. Quando eles começaram a fazer isso, eles já estavam fracos demais e eles não tinham mais condições de usar os terrenos baldios, de usar, enfim, a infraestrutura que a cidade poderia oferecer para a produção de alimentos e para a garantia do bem-estar para as pessoas ali no local onde elas estavam vivendo. Ele vai pegar exemplos de outras cidades que têm hortas, que têm uma série de estruturas para garantir o bem-estar das pessoas, e fala assim, bom, a gente pode pegar esses exemplos que já existem, que já estão em curso, e fazer com que eles se tornem mais universais, fazer com que eles cheguem a mais pessoas. Em nenhum momento, e acho que esse é um dos pontos que é importante a gente destacar, o Kropotkin está falando sobre autossuficiência. Essa é uma discussão que eu acho que é pouco amadurecida quando a gente ouve essas discussões sobre o Kropotkin, porque se parece muito que ele fala sobre comunas autossuficientes e cada uma delas criaria, segundo aos seus interesses, vínculos com outras comunas ou não. O que o Kropotkin está apresentando é que não é sobre autossuficiência, é sobre autonomia que a gente está conversando. Autossuficiência significa que você consegue viver sem a mediação do outro. O que o Kropotkin está dizendo é que você não pode viver completamente dependente da mediação do outro, mas que a vida na Terra, e aí ele passa por isso o livro inteiro, ela é uma relação de interdependência, de que nós dependemos do trabalho dos outros e nós nem sequer conseguimos muitas vezes ver o trabalho do outro que está ajudando naquilo que a gente está fazendo. Então, uma técnica, uma ferramenta agrícola que foi desenvolvida num outro contexto, que foi trazida e que a gente está usando na produção de alimentos aqui no nosso bairro, isso é uma interdependência que existe entre duas culturas, entre duas sociedades, que acontece ao longo do tempo e que às vezes não está explícita. Então ele vai mostrando como que também na vida cotidiana, essa teia da produção social, essa teia dos desenvolvimentos em diferentes sociedades, ela se coloca de uma maneira concreta e não abstrata. E aí ele diz, bom, mas vocês estão aí, ele pega para fazer uma leitura dos críticos, né? Vocês estão aí defendendo que a partir da expropriação as pessoas vão ser livres, de que as pessoas vão trabalhar de um jeito feliz, mas na prática isso tudo é muito romântico, porque a gente sabe que quando todo mundo tiver comida, todo mundo tiver roupa, todo mundo tiver casa, ninguém mais vai querer trabalhar. E aí a gente, obviamente, concorda com isso. Fala assim, mano, ninguém vai querer ser explorado no trabalho de merda, onde a gente faz uma coisa que não tem sentido e que não produz nada, né? A gente vive cada vez mais a época dos trabalhos de merda, como diria o David Graeber, que é um contexto em que a gente produz sem saber o que está produzindo, numa lógica alienada, e na prática um produto que não vai ser consumido por ninguém. Eventualmente vai ter algum tipo de uso social. Kropotkin fala, bom, esses trabalhos de fato vão desaparecer, e isso não precisa continuar existindo, a gente não precisa ocupar o nosso tempo com trabalhos que não servem para ninguém, mas a forma que a gente tem de organizar a vida social também tende a mudar quando a gente deixa de ter opressores e oprimidos. O que ele está querendo dizer? Ele fala assim, bom, quando a gente expropriar as casas elas vão ser de uso daquelas pessoas que usam. As grandes casas, as casas de 5, 6, 7, 8, 20, 30, 50 cômodos, essas casas naturalmente, e aí tem essa discussão sobre esse uso, né, dessa ideia do natural, que o Kropotkin traz, que não é natural no sentido de que é óbvio que vai acontecer, mas de que a sociedade sabe que elas são estruturas que não servem para o interesse individual. Ele fala assim, quem que consegue ter uma vida livre e cuidar ao mesmo tempo de uma casa de 50 cômodos? Você sozinho, se você quiser morar numa casa como essa, sem explorar o trabalho alheio, você vai precisar dedicar a sua vida inteira, todos os momentos da sua vida, a cuidar dessa casa. Então, mais do que uma estrutura que vai garantir a sua liberdade e que vai garantir o seu status, vai ser algo que vai tirar todo o seu tempo, vai ser algo que vai tirar todas as suas forças. Então ele fala, bom, a tendência então é que esses espaços, que sejam espaços grandiosos, que sejam espaços que demandam muito cuidado, é que eles sejam coletivizados, é que eles sejam transformados em espaços comuns, para que assim
cada um aporte com um pouco de trabalho na limpeza, na manutenção, nos cuidados com aquela estrutura, e todos possam usufruir daquilo. Então não vai ser diferente do que se propaga que os ricos vão perder as casas deles. Os ricos vão ter que trabalhar nas casas que eles vivem e eles vão entender que trabalhando naquelas casas grandes que eles têm, eles vão, obviamente, perder a vida deles. Então a tendência é que eles migrem ou mudem a sua forma de ver a riqueza e a acumulação. E essa ideia do fetiche da mercadoria, do desejo pelas mercadorias, começa a ganhar uma outra qualidade quando você não tem mais a distinção das relações sociais mediadas pelo dinheiro. Então o Kropotkin, em algum aspecto, vai destacando e vai tensionando nesse sentido. Certo, Adriano. Bom, vamos ouvir aí, então mais um som para a gente voltar aí a trocar essa ideia sobre o Kropotkin e o livro A Conquista do Pão. Voltamos com mais um bloco do Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, na nossa série Leituras do Anarquismo, hoje falando sobre o Kropotkin e o livro dele A Conquista do Pão. Ô Adriano, você falou bastante sobre o livro, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a recepção dele na época, né, a importância dele para outros momentos anarquistas e também para fora do anarquismo, né? Quanto ele reverberou em outras áreas aí. Massa. Bom, acho que desde o momento que o livro foi publicado, né, em 1892, ele é publicado originalmente em francês, que é o idioma em que os artigos foram escritos, né, e depois organizados pelo Recli, e ele logo em seguida teve uma tradução para o inglês. Se eu não me engano, foi o próprio coletivo do qual o Kropotkin fazia parte, que era o Freedom,
que traduziu, então ele participa, né, auxilia nesse processo de publicação do livro em inglês, e depois disso começam a surgir traduções desse livro para diferentes idiomas. A gente vai ter para o português, para o espanhol, e aí a gente tem para o japonês, a gente tem para o chinês, a gente tem, enfim, depois para o russo. Tem uma série esse livro vai ser publicado em uma série de idiomas e vai ganhar uma repercussão muito rapidamente, assim. Acho que ali no final do século XIX, começo do século XX, a gente já começa a ver os impactos desse livro e os comentários, né, que militantes anarquistas vão fazendo nos jornais. Então a gente começa a ver, por exemplo, as ideias do Kropotkin, começa a circular, por exemplo, junto aos exilados políticos que estão no México, que vão traduzir para o espanhol e que vão fazer com que pessoas como, por exemplo, o Ricardo Flores Magón, que é um dos artífices, né, da Revolução Mexicana, seja fortemente inspirado por essa ideia que o Kropotkin traz nesse livro sobre esse diálogo entre campo e cidade, né? Então, como que a questão da agricultura, que aparece como um dos últimos capítulos, o último capítulo, se não me engano, da conquista do pão, é algo que vincula, né, as lutas dos camponeses e dos operários, e com isso existe uma identificação mais direta desses países que não estão no centro do capitalismo, né, com essas ideias. E aí a gente vai ver, por exemplo, no começo do século XX, na Espanha, o Frank Mintz, que é um dos pesquisadores, um dos historiadores do anarquismo mais importantes do século XX e agora do começo do século XXI, ele estuda a Revolução Espanhola e ele fala que lá em 1909, a partir de uma série de documentos que ele está levantando, junto às cartas, correspondências de editores, que a tiragem da conquista do pão naquele ano de 1909 foi de 58 mil exemplares. Então, a gente tem esses livros circulando na Espanha, circulando nas Américas, né, que, enfim, nos países que foram colônias espanholas, e, de alguma maneira, fomentando e alimentando as lutas sociais nesses contextos. O livro aqui no Brasil, ele é responsável também, no começo do século XX, por impactar. A gente pega nas memórias de militantes anarquistas como Maria Lacerda de Moura, como Florentino de Carvalho, como Fábio Luz, como esses autores foram impactados pela leitura desse livro. Em particular, o Rogério Nascimento, ele fala que esse livro, A Conquista do Pão, foi o responsável por converter o Florentino de Carvalho, que era então um militar, à luta social, e em particular ao anarquismo. Florentino de Carvalho vai ser um dos mais destacados militantes anarquistas do começo do século XX aqui no Brasil. Ele, então, ao se deparar com o livro A Conquista do Pão numa livraria, compra esse livro, lê o livro e ele faz como deveriam fazer os policiais antifascistas. Ele abdica da vida como militar para afirmar uma vida como trabalhador e revolucionário. Então, destacar que nesse momento histórico a gente está vendo essas transformações e também a gente vê isso aqui no Brasil, nos países de língua latina, mas também, como comentei, as memórias de alguns militantes, como por exemplo como ele chama? Esqueci o nome dele. O Osuji Sakai vai dizer de como que a leitura do Kropotkin, em particular da Conquista do Pão, fazia com que ele imaginasse um outro caminho, uma outra perspectiva de luta, e aí ele estava se dedicando à tradução para o japonês, a fim de que essas palavras, essas referências também tivessem acessível a todos os oprimidos no Japão, a fim de conseguir estimular a revolução social que estava em curso lá no Japão. Então, nesse momento histórico, né, final do século XIX, começo do século XX, esse livro passa a ser amplamente difundido. Tem essas características, ele é um livro fácil de ser lido, ele é um livro barato, porque ele é um livro curto, tinha essa preocupação de se fazer livros curtos para atender uma classe trabalhadora que não tinha recursos em abundância. Então, a margem de sobra que cada uma das edições tinha era voltada para a reimpressão desses próprios livros, porque o objetivo na prática não era o lucro, senão a manutenção dos projetos revolucionários anarquistas e também a possibilidade da ampla difusão das obras, né? Então, acho que são algumas das características que estão no entorno desse livro. A partir daí, a partir do avanço da Primeira Guerra Mundial, das repressões militares, mas em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, esse livro passa a circular bem menos. A gente vai voltar a ver algumas referências mais diretas ao livro ali no contexto da
maio de 68, dos levantes em Paris, e quando a gente começa a ver essas reivindicações por uma sociedade talvez mais ecológica, mais equilibrada, o Kropotkin e a Conquista do Pão voltam a ser, nesse contexto de crise do capitalismo, a partir da década de 70, como os anos 80, voltam a ser revisitados, né? Autores como Murray Bookchin, por exemplo, vai citar fortemente a influência que o Kropotkin tem, e esse livro em particular, assim como também o Noam Chomsky, e a gente tem o próprio David Graeber também fez ao longo de sua vida uma série de referências, né? A importância do Kropotkin. Eu acho que esse é um dos pontos de destaque, assim, né? Como que esse livro volta a ter, nesse contexto de diminuição desse estado de bem-estar social, na ausência do Estado e na entrega da vida pública às empresas privadas, como que nesse contexto o livro volta a ganhar relevância. Eu acho que ainda hoje ele serve para nos inspirar. E acho que é um dos pontos menos conhecidos e que talvez sejam mais interessantes, né? O Kropotkin, por conta de ser um livro que apresenta um horizonte de reorganização da vida social, pautado nas experiências que já estavam em curso, como eu coloquei, o Kropotkin ele vai acabar influenciando também outros ambientes que não só o ambiente revolucionário, né? Não só os ambientes da luta social. Um dos pontos que eu acho que é interessante é a gente ver a influência que essa obra tem desde aquele momento em grupos de artistas, né? Então a gente tem uma série de pintores, a gente tem os neo-impressionistas ali da Europa que estão junto aos revolucionários, em especial aos anarquistas. Eles vão ser fortemente inspirados, né? Então a gente tem toda essa tradição do pontilhismo que o Signac e outros autores, outros pintores da época vão reproduzir. Elas estão inspiradas nesse ideal de transformação e de harmonia entre sociedade e natureza a partir do trabalho livre, e a gente consegue ver isso nas pinturas, essa ideia, né, essa utopia que, de alguma maneira, o Kropotkin apresenta para a sociedade, e, em particular, na literatura isso também vai acontecer. Então, é muito similar, ou tem elementos muito explícitos em alguns livros de literatura, alguns romances, que são utopias, sejam do século XIX ou do século XX. Aí eu vou só destacar 3 para os ouvintes que têm interesse em pesquisar. Tem, em particular, do William Morris, que chama Notícias de Lugar Nenhum, que foi traduzido no começo dos anos 2000, se eu não me engano, para o português, que está disponível online, que pela expressão popular, se eu não me engano, foram eles que publicaram. E aí, esse livro é de um socialista, William Morris, que se aproxima do Kropotkin durante essa década de 90 do século XIX, por conta das afinidades pessoais, por conta dessas afinidades de análise mesmo da sociedade. William Morris ele não chega a se declarar anarquista, mas ele fica muito próximo dos anarquistas nesse momento e se inspira na Conquista do Pão para escrever o Notícias de Lugar Nenhum. Depois, ao longo do século XX, a gente vai ter outros 2 romances que a gente poderia dizer de uma natureza utópica, né? Primeiro, a gente tem A Ilha, do Aldous Huxley, que é um autor muito conhecido pelo Admirável Mundo Novo. O Huxley também um leitor do Kropotkin. Ele mesmo, na apresentação desse livro, afirma que é uma obra kropotkiniana, então que pensa nessa relação na construção do mundo do trabalho, no mundo sem violência, a partir e muito em diálogo com esse livro, né, com as premissas que estão colocadas na Conquista do Pão, e por fim, Os Despossuídos, da Ursula Le Guin, que também constrói em Anarres essa utopia anarcocomunista, inspirada também pela Conquista do Pão. Então, que eu acho que é fundamental isso, que é difícil a gente ver outras obras que tiveram impacto ou conseguiram transbordar tanto obras anarquistas, né, que conseguiram transbordar tanto esse espectro político e chegar e ser reproduzidas ou serem imaginadas dentro de contextos diferentes, como o da literatura. Enfim, ao longo de mais de 100 anos, elas foram reverberando, né? Então, acho que é interessante pensar na Conquista do Pão como uma obra que reflete uma estratégia de divulgação, reflete uma estratégia de mobilização e que efetivamente me parece que, ainda que não tenha sido um elemento central na Revolução, que a nossa Revolução nunca veio, apesar dos esforços de militantes, é um livro que segue inspirando e acho que segue ajudando a gente a entender e a sonhar com uma outra forma de trabalho, com uma outra forma de relação entre sociedade e natureza, com uma outra forma, enfim, de uso do nosso tempo e uso dos nossos prazeres, diferente dessas que a gente está sendo o tempo todo bombardeado a consumir, né? Então,
são excelentes provocações que o Kropotkin traz e que deixa esse horizonte pra gente. Você citou aí umas obras, aí agora vocês vão precisar ficar esperto que mó galera vai entrar em contato, porque no caso do Recli, o Edu citou um livro, acho que é a História do Riacho, uma galera veio me perguntar para passar o contato porque tá esgotado, ninguém acha, aí ó, vocês vão ter que se virar aí para arrumar livro pra galera. Hein? Aí o Plínio tem que botar de novo em circulação, porque é um livro, o História de um Riacho, fundamental também. São autores que eu acho que valem ser lidos. Certo, bom, a gente chegou aí ao final, infelizmente, com mais uma edição muito boa. Queria te agradecer aí, Adriano, mais uma vez aí por colar aqui com a gente no Desobediência e aí deixar o espaço para você divulgar aí os seus trampos ou, enfim, alguma palavra aí final. Nós, Suna, que agradeço. Acho que o trampo que vocês fazem, a gente não cansa de falar, mas inspira muito a gente no Antinomia e como acho que é um trabalho fundamental para a militância, para a formação nossa e acho que de todo mundo que acompanha. Bom, vocês podem acompanhar os trabalhos da Biblioteca Terra Livre. A gente está no Facebook, Instagram, temos o nosso site também, temos um projeto editorial que de alguma maneira dá sustentação econômica aos outros projetos que a gente faz. Lembrar que como um trabalho militante, todo recurso que entra na biblioteca, seja de doação, seja de compra de materiais, ele fica na biblioteca, ninguém é remunerado por esse trabalho militante. A ideia é manter esse espaço autônomo, é manter a propaganda e a solidariedade anarquista entre coletivos e junto a movimentos sociais. Dizer que quem quiser também, eu participo de um outro projeto que é a editora Entre Mares, quem quiser apoiar, saber mais também, pesquisar no Instagram, Facebook, no site da Entre Mares. E é isso, acho que leiam Kropotkin, aproveitem esse centenário do Kropotkin, que tem muita coisa surgindo. Em julho a gente está organizando um colóquio junto ao pessoal da USP sobre o Kropotkin, que vai acontecer remotamente, do 19 ao 23 de julho. Então fiquem atentas e atentos, espero que esse ano a gente consiga avançar nas discussões, nas reflexões, amadurecer e principalmente colocar em prática nessa solidariedade que Kropotkin tanto clamava, reivindicava, que para ser o motor das ações revolucionárias anarquistas. Da hora, valeu, Adriano. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 horas, na rádio Antena Rebel, que tá ali dentro do antenazero.com. Aí você põe uma barra Antena Rebel, você consegue ouvir a gente. E quem não conseguir ouvir no dia, a gente também sobe nossos podcasts aí pro Spotify, pros agregadores de podcast. Enfim, estamos aí em todo lugar. Quem não conseguir, dá um toque pra gente aí nas redes sociais, que a gente manda MP3. Enfim, é isso aí. Valeu. Até o próximo episódio. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.